Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos novamente. Pessoal, sobre bullying, eu quero fazer algo diferente, né, da aula de alcoolismo, né? Lá em alcoolismo, eu fiz um estudo histórico, né, um breve histórico, uma análise mais profunda, uma aula bem mais longa. Aqui com bullying, eu quero ser um pouco mais direto, te apresentando alguns pensadores e as suas posições acerca dessa problemática, que cada vez mais está se tornando multifatorial e presente na nossa sociedade, no nosso corpo social. E aí, só vou aqui compartilhar minha tela, como sempre, para começar. Bom, eu escolhi para abrir essa aula o quadro do Yu Minjun, que é um pintor chinês chamado A Execução. O Yu Minjun ele tem uma característica muito, na verdade, ele tem duas características muito fortes, que é a reprodução de quadros famosos. Então, por exemplo, esse quadro lembra muito lá a Execução do Goya, lá da arte romântica. E uma outra característica desse pintor é se retratar na cena. Então, essas pessoas que você tá vendo aí rindo, dando risada, é o próprio pintor, né? E esse quadro me lembrou muito o que aconteceu em Columbine e Suzano, né? Como que a risada, o escárnio, a estigmatização, o bullying pode levar a atos violentos, né? Como que a maximização do bullying pode levar ao que aconteceu em Suzano, em Realengo, em, em Columbine também. Então, é um pouco disso. Pessoal, sobre bullying, eu trouxe aqui uma perspectiva bastante atual sobre a problemática, que é a perspectiva do Charles Derber, que é um sociólogo norte-americano, autor do livro Bully Nation, que tem uma perspectiva muito diferente sobre o bullying, porque normalmente, quando você vai estudar, as perspectivas sobre essa problemática são perspectivas que vão buscar lá, por exemplo, na análise do Foucault, a estrutura do colégio, ou vão buscar uma análise psicológica da vítima do bullying. Essa não é a posição do Charles Derber. A posição dele é uma perspectiva estrutural em relação à problemática, ou seja, uma perspectiva estrutural em relação ao bullying. O Charles Derber entende que o bullying é subproduto da própria estrutura que nós estamos vivendo. João, como assim? A prática da violência, a prática do bullying é a expressão da própria sociedade capitalista. Essa sociedade que cada vez mais valoriza o que? A competitividade, valoriza você exterminar o outro, você se manter sempre por cima. Então, essa lógica de poderes que é representada pela sociedade capitalista, não é à toa que ele vai falar da sociedade capitalista militarizada nos Estados Unidos, porque lembra realmente uma militarização, que você tem que se dar bem, passando por cima das outras pessoas. Essa lógica impulsiona o bullying. O bullying nada mais é do que essa lógica social sendo reverberada, expressa no corpo educacional, na escola, no colégio. Então, as crianças ali, elas aprendem, elas vão absorver essa ação social violenta e vão expressar no colégio. Então, o bullying para esse sociólogo não é nada mais, nada menos do que uma expressão do próprio status quo, né, do próprio sistema. Não é à toa que ele não entende que o bullying pode ser combatido apenas com professores, psicólogos. O bullying pode ser combatido com professores, psicólogos, mas uma ampla mudança sistêmica. Né? Não dá para você apenas colocar bons agentes, né, como professores, psicólogos, para tentar combater essa problemática, sem mudar o que para ele é a raiz, é o motor do problema, que é o próprio sistema. Tranquilo? Só uma frase aí para te ajudar. Eles não estão doentes ou perturbados, nem são antissociais. Na verdade, eles, né, que são os agentes, vítimas do bullying, estão bem adaptados ao sistema. Não precisam de terapia para se ajustar ainda mais. Então, essas pessoas estão ajustadas, estão inseridas nesse sistema e vão reproduzir essa violência sistemática. Tranquilo? Então, é uma perspectiva diferente, um pouco mais ampla, um pouco mais sistêmica sobre esse problema. E como eu te falei no início da aula, bullying cada vez mais está se tornando um problema multifatorial, né? Não só uma análise monolítica sobre o problema. Bom, Albert Bandura
é um psicólogo canadense, que tem uma perspectiva muito interessante. Na verdade, não é uma perspectiva, é uma teoria, né? O Albert Bandura é um dos primeiros psicólogos que inaugura a teoria da aprendizagem social. O que seria isso? Como que as pessoas aprendem por imitação? Essa é a preocupação desse psicólogo, a relação entre o comportamento adquirido pela imitação, por imitação, seja de pais e filhos, amigos e por aí vai. Isso se encaixa muito bem com a problemática do bullying. E de duas formas. Você pode entender que o bullying ele também está ligado à imitação de pais e filhos. João, como assim? Pais violentos em casa e os filhos, né, aprendem essa violência em casa e vão reproduzir na escola. Ou a própria imitação no corpo social da escola. Então, um jovem que agride, que violenta o outro, e tem um outro jovem de fora que vê essa situação e passa a imitar. E aí você tem essa relação em cadeia, né? E o bullying como um ciclo, né? Que cada vez mais vai se renovando. Então, o Albert Bandura ele faz um experimento muito interessante para provar como que as pessoas moldam seu comportamento por imitação. Ele pegou ali, salvo engano, 24 crianças, separou em grupos. Então, você tinha um grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. E as crianças estavam em uma sala com um João Bobo, né, que é esse brinquedo que está aí na foto. Essa foto, inclusive, é do experimento do Bandura. Então, o primeiro grupo de crianças estava sozinha com esse brinquedo, com o João Bobo. O grupo 2 estava com um pai, né? Só que o pai estava tranquilo, né? Um pai que não expressava nenhum tipo de violência. E tinha um grupo 3, que é um grupo de crianças, né, com um pai violento. Um pai que ia lá e agredia o João Bobo. Então, dava chutes, socos, martelada, tinham vários objetos na sala. E aí, o resultado do experimento foi o seguinte: as crianças do grupo 3, que estavam expostas a um pai que violenta o João Bobo, esse brinquedo, elas começaram aqui a reproduzir. É a foto que você está vendo, de crianças dando marteladas, chutes, pancadas, para você entender como que as condições para uma pessoa adaptar o seu comportamento passa pela imitação. Inclusive, ele vai falar disso, né? As condições para uma pessoa copiar o comportamento de outra é atenção, retenção, reprodução e motivação. A atenção de encarar o outro fazendo, né, aqui no caso do experimento, reproduzindo uma violência. A retenção, ou seja, a aprendizagem daquilo. E depois você tem a reprodução, que é a imitação daquilo que foi aprendido. E a motivação, que no caso do bullying são variadas, são múltiplas. E aí você começa a entender também a banalização da violência por meio da imitação de comportamentos violentos. Então essa relação ela é íntima. Só tome o cuidado, até porque o Albert Bandura falou sobre isso, de você não empolgar e começar a falar, por exemplo, de videogames e filmes violentos. Até porque ele já teorizou que são coisas diferentes. Uma coisa é um comportamento violento no núcleo familiar que é repetitivo, outra coisa é um filme, outra coisa é um jogo, né, que não necessariamente tem uma relação violenta com o espectador. Tranquilo? E para a gente finalizar, o Erving Goffman, que é um sociólogo canadense, que vai falar sobre o estigma, né, o conceito de estigma. Para o Goffman, estigma é a classificação negativa oriunda da categorização de indivíduos com base em atitudes consideradas indesejáveis. Você pode pensar, João, que coisa difícil. Não é. Estigma nada mais é do que aquela pessoa que sai, né, da expectativa. Aquele jovem que ele não se enquadra nas expectativas que foram criadas para ele. É aquele jovem, por exemplo, que não é o valentão da escola e sai, né, desse locus, sai desse lugar social. E aí ele vai ser estigmatizado como fraco, né, e aí os xingamentos são variados. Então, esse é o conceito de estigma. Uma pessoa que é classificada negativamente por não se enquadrar aos padrões sociais. E aí um filme maravilhoso para você ver isso é Preciosa. Uma jovem que não se enquadra em nenhum padrão social daquela sociedade e é estigmatizada de várias formas, né? E aí você tem uns tipos de estigma. Você tem um estigma da deformidade, isso na perspectiva do Goffman, tá, pessoal?
O estigma da deformidade é aquela pessoa que é classificada negativamente por causa de obesidade, cor de pele, cicatrizes, ou seja, aquelas pessoas que têm algum tipo, aqui eu não gosto muito do termo, sendo muito sincero, mas vamos lá, algum tipo de deformidade ali social e essa pessoa não se enquadra, né, nesses espaços. Você tem um estigma de caráter, né? Basicamente, pessoas com algum tipo de problema, distúrbio mental, algum tipo de dificuldade de apreensão de conhecimento, que são classificadas negativamente com o estigma de burras. A questão dos homossexuais também entra nesse estigma de caráter. Você tem um estigma tribal, são aquelas pessoas que são excluídas, classificadas negativamente, e esse é o motor do bullying, pela sua nacionalidade, pela sua crença religiosa. Uma coisa que você tem que entender também, o que movimenta o estigma, a causa do estigma, é a fofoca, é o cyberbullying, né? A pessoa que cada vez mais é estigmatizada no meio virtual. E é interessante você entender também no seu texto, expressar no seu texto, perdão, as consequências da estigmatização, né? Que é basicamente a sensação de inferioridade, a sensação de cada vez mais estar sozinho, porque essa pessoa justamente não se enquadra nesses ambientes. É interessante você pensar aqui o próprio sistema escolar norte-americano, que o próprio sistema escolar já produziu alguns lugares pré-estabelecidos, que é o jogador de futebol, que é a líder de torcida. E se você não se enquadra nesses espaços, você é classificado negativamente. E você carrega isso para o resto da sua vida. Tem vários filmes que vão tratar sobre isso. Eu coloquei aqui só Preciosa para não me alongar muito. Tranquilo, pessoal? Como eu te falei, é uma aula um pouco mais curta, um pouco mais rápida, até para não te cansar aí, porque a aula sobre alcoolismo ela foi um pouco mais longa. Ok? Pessoal, abraços, bons estudos para vocês.